Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos, embaixador, que nos diga a forma como acompanhou a visita do primeiro-ministro indiano à Rússia, uma visita de Estado com grande pompa e circunstância, sendo certo que Modi tem uma grande sorte, dado que onde quer que vá, tem sempre visitas de Estado com grande pompa e circunstância, que aconteceu exatamente nos Estados Unidos em junho de 2023. Isto é, toda a gente anda a tentar agregar em seu torno a vontade da Índia. A Índia aparentemente mantém-se independente e goza de pompa e circunstância nos Estados Unidos para um ano depois gozar da mesma pompa e circunstância na Rússia. Como é que vê tudo isto, embaixador? António, eu aqui há tempos recomendei a um estudante de Relações Internacionais que estava a fazer uma tese para se concentrar na Índia. A Índia é o elemento, eu diria, mais interessante no quadro internacional, na última década. As pessoas dizem, mas com a China, com a Rússia, etc. A Índia tem uma importância vital. A Índia é apaparicada, se assim podemos utilizar a expressão, pelo Ocidente, em particular pelos Estados Unidos. Porque a Índia funciona como um elemento que não está totalmente longe disso, no bolso dos chineses, que tem um prestígio junto de muitos países do Sul e que tem alguma independência, uma independência que ao mesmo tempo que vai gerindo com grande cuidado. A Índia, nós assistimos, por exemplo, outro dia ao alargamento dos BRICS. Os BRICS, que são aquele grupo criado, o próprio nome indica, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, foi alargado para mais países. E os BRICS estão hoje a ser, digamos, vistos como uma espécie de contraponto ao G7. Agora, nos BRICS, a Índia nunca está totalmente de acordo com a China. A Índia não está subordinada à tutela que a China gostaria de ter sobre os BRICS. E por isso mesmo a Índia move-se com muito cuidado, agora com Narendra Modi reforçado eleitoralmente, foi a Moscovo, mas mesmo em Moscovo, visita de Estado, apaparicado também pelos russos, com os quais a Índia tem uma relação económica muito importante, do ponto de vista da energia, mas também do ponto de vista de material de guerra russo que é vendido à Índia. Mas Modi não deixou de dizer em Moscovo algumas coisas subtis sobre a questão da Ucrânia. Modi nunca reconheceu, a Índia nunca reconheceu, aliás, como a China também não, a ocupação da Crimeia, e tem algumas reticências relativamente à ação russa na Ucrânia. E mostra-as, e sublinhas, com cuidado, com uma linguagem muito oriental. Portanto, a Índia é um elemento central no processo mundial. Porquê? Porque se no dia em que a Índia, com a China, com a Rússia e com outros elementos do Sul, a África do Sul, o Brasil, a Indonésia, etc., se deslocassem totalmente para um campo anti-ocidental, o mundo ocidental ia ter mais problemas do que tem. Não quer dizer que perdesse a hegemonia que tem neste momento, nas quais os próprios Estados Unidos são hegemónicos dentro dessa hegemonia ocidental. De qualquer maneira, a deslocação da Índia seria algo muito importante. E Modi procura manter essa ambiguidade. E essa ambiguidade é um elemento de natureza estratégica. Se o António vir bem, a Índia não tem, no plano internacional, uma ação muito expressiva, até mesmo em matéria económica. A Índia, sendo um poder importante no quadro internacional, não é um poder à luz daquilo que é a sua dimensão nacional. A Índia é o país mais populoso do mundo, já passou a China. A Índia hoje, digamos, é um potencial extraordinário, mas não tem, sob o ponto de vista militar, sob outros pontos de vista, não tem a força que tem a China. Agora, é hoje apaparicado pelos dois lados. E sem a Índia, sem a Índia, o G7, os BRICS, nunca serão nada de especial e terão sempre algumas limitações, e também sem a Índia, os Estados Unidos e o mundo ocidental perderia, digamos, um quase aliado que tem naquela área. A muitos quilómetros dali, embaixador, a NATO, em Washington, mais exatamente, a NATO está a realizar a sua cimeira
anual, desta vez para comemorar 75 anos de existência, num quadro em que uma parte dos países NATO continuam a explicar à Ucrânia que entrará na organização em pouco tempo, outra parte diz que nem pensar, que é preciso acabar a guerra primeiro, mas o quadro, diria eu, que o quadro mais fundamental desta vez é exatamente perceber-se, vou dizer a coisa de uma maneira desagradável, perceber se Joe Biden está ou não ainda vivo. Bom, esta cimeira da NATO, como aliás já se viu pelo próprio discurso de Joe Biden na abertura da cimeira, faz parte da campanha eleitoral americana. E faz parte da Exatamente. campanha de Joe Biden para mostrar a sua fitness, a capacidade, sobre a qual, como é sabido, há imensas dúvidas, mas no momento em que falamos, manifestamente Joe Biden quer continuar e não há uma movimentação, e vale a pena dizê-lo, nas últimas horas, dentro dos democratas, no sentido de evitar a ida de Joe Biden a jogo. E, portanto, Joe Biden, aparentemente, com altos e baixos, e os sinais que existem é de que há altos e baixos, mesmo no próprio dia-a-dia de Joe Biden, portanto, o Joe Biden, por exemplo, dizia aqui há dias que vai deixar de fazer coisas depois das 8 da noite, quer dizer, ontem na Casa Branca, um jornalista perguntava, mas o que é que acontece se houver um ataque nuclear às 11? Avisam quem? A senhora de Joe Biden? Já estamos nisto, e isto é uma fragilidade monumental para Joe Biden. Quer dizer, independentemente de ele continuar ou não, e Trump vai explorá-lo, aliás, já o explorou nas últimas horas. E, portanto, quanto à cimeira da NATO, a cimeira da NATO é verdade que a guerra na Ucrânia deu uma nova força à NATO. Lembremos que Macron dizia que a NATO estava em morte cerebral, o Trump dizia que a NATO estava obsoleta, digamos, houve uma união dentro da NATO. E mais do que isso, houve a entrada para a NATO, entretanto, da Suécia e da Finlândia. A NATO rejuvenesceu, digamos, de uma certa maneira, eu diria que mudou de natureza. Porque nós temos que pensar uma coisa: a NATO é uma aliança de defesa feita no final dos anos 40, no início da chamada Guerra Fria. Contrariamente àquilo que muita gente pensa, a NATO foi criada antes do Pacto de Varsóvia. Não é como resposta ao Pacto de Varsóvia. É como um medo, digamos, à União Soviética, mas não é como resposta ao Pacto de Varsóvia. É antes do Pacto de Varsóvia. E a NATO era para defender a liberdade. Começou, eu diria que menos bem, porque para defender a liberdade cooptou para dentro de si Portugal, que era uma ditadura. Mas dava jeito por causa das lajes e por causa do Atlântico. E, portanto, o pragmatismo dentro da NATO prevaleceu desde o primeiro momento e, por isso mesmo, hoje em dia, a NATO tem lá alguns Estados cuja, digamos, fiabilidade democrática são o que são, como a Turquia, como a Hungria, etc. E por isso mesmo a NATO teve uma evolução durante toda a Guerra Fria e depois no final da Guerra Fria a NATO parecia que se tinha reconvertido, até tinha quase convidado a Rússia para entrar. Portanto, a ideia era vamos tratar de coisas comuns como sejam, por exemplo, o terrorismo. E como tal a NATO nessa altura decidiu olhar para outras partes do mundo e sair, como uma linguagem NATO diz, out of area, fora da área. E começou a ter operações, por exemplo, a operação que é feita no Afeganistão sob mandato das Nações Unidas, vale a pena dizê-lo, é feita pela NATO, e portanto fora da área, porque se considerou que a guerra contra o terrorismo não tem fronteiras. E na altura também a própria Rússia apoiou os Estados Unidos nessa guerra contra o terrorismo, que também o estava a marcar internamente. A NATO Depois agora, aconteceram os Balcãs. depois aconteceram os Balcãs, mas a NATO nos Balcãs tem uma atuação, eu diria, fora do mandato, qualquer mandato internacional. Mas, portanto, peço desculpa, os Balcãs é antes da ida contra o terrorismo no Afeganistão. A NATO, digamos, criou alguma credibilidade no Afeganistão que tinha perdido, eventualmente, nos Balcãs, em que atuou sem mandato das Nações Unidas. E vale a pena dizer. Depois, agora, o que é que aconteceu? O ataque russo à Ucrânia alterou completamente. A NATO voltou à sua vocação de defesa. E particularmente tendo em conta que aqueles países ali ao lado da Ucrânia entraram em compreensível pânico, a NATO encontrou ali um fator de união. E aí, de repente, aparece digamos, Biden, que, no fundo,
face àquilo que era o desinteresse mostrado por Trump anteriormente, consegue federar a NATO. Por isso é que Biden diz no seu discurso: eu sou a única pessoa, e nas suas entrevistas, eu sou a única pessoa que consegue dar força à NATO. E é verdade, Biden no fundo funciona pela NATO. Quando o António estava a falar sobre a entrada da Ucrânia na NATO, e a vontade dos vários países, nós na NATO temos 31 países mais um. E esse um é quem diz o que é que vai acontecer. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena ilusão. Quem decide a NATO são os Estados Unidos. E, portanto, quem diz se a Ucrânia entra ou não entra para a NATO é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, neste momento, consideram que não querem correr o risco de fazer uma entrada para a NATO da Ucrânia, estando a Ucrânia em guerra, porque acham que isso precipitaria um conflito mundial que eles, Estados Unidos, sabem que seria o principal responsável, digamos, e que teria, no fundo, a sua resposta. E, portanto, a NATO está numa situação, eu diria, está de certa maneira com a sua linguagem a chamar os demónios, de uma certa maneira, a linguagem é muito agressiva, é muito warmonger, mas é a linguagem que interessa mais àqueles países que estão mais próximos da fronteira. E nós, no meio disto tudo, também já agora convém lembrar que há membros da NATO, há um membro da NATO, que é a Hungria, mas também com um apoio discreto, quer da Eslováquia, quer da Bulgária, que está a tentar, digamos, uma coisa que a NATO não quer, que é fazer, e a União Europeia também não quer, que é fazer um diálogo com a Rússia. Porque neste momento o diálogo com a Rússia está quebrado e só perante um recuo russo é que quer a NATO, quer a União Europeia parece estarem dispostos a falar com a Rússia. Esses países acham que quando há uma guerra tem que se falar com o inimigo. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui, apesar de haver vários outros temas que importava falar, nomeadamente neste que o embaixador rasou, que é exatamente a questão de se perceber para onde é que vai a correr Viktor Orbán enquanto presidente do Conselho da União Europeia, com certeza Presidente, que. presidente do país que tem a presidência rotativa, porque a presidência do Exatamente, Conselho da União Europeia, depois do Tratado de Nice, depois do Tratado de Lisboa, tem uma representação global, que é o lugar para onde vai António Costa. E por isso mesmo, quando às vezes se fala que Vítor Orbán está a fazer um pouco o que Sarkozy fez em 2008, nós temos que perceber que em 2008 não havia Tratado de Lisboa, o Tratado de Lisboa só entra em vigor no dia 1 de dezembro de 2009, Sarkozy podia representar a União na sua própria iniciativa junto de terceiros e fez, digamos, a negociação com os russos relativamente à questão da Geórgia. Orbán não tem essa autoridade de acordo com as regras do Tratado de Lisboa. exatamente. Como veem, um tema absolutamente central e que com certeza regressará às conversas de Arte da Guerra, que fica por aqui, sendo certo que continuarão a poder acompanhar os programas nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.